Vamos lá, pessoal. Nossa aula 52, reservas. E a aula de hoje é sobre reservas de lucros. Antes de nós entrarmos nos artigos da Lei 6404 sobre as reservas de lucro, vamos recapitular o que nós já vimos lá no encerramento do exercício social. Vejam, constituição de uma reserva de lucro. Vamos imaginar que no ano de X0 eu vá constituir uma reserva de lucro. Lucros barra prejuízos acumulados. Conta de patrimônio líquido. Lembra, o lucro líquido eu transfiro para o patrimônio líquido, para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Vamos imaginar que eu tenha tido um lucro líquido de R$10.000. Eu vou constituir uma reserva para contingências. 10% desse valor sai de lucros acumulados. 1.000. E vai para a reserva que eu estou constituindo. No meu exemplo, a reserva para contingências. 1.000. Veja, eu constituir essa reserva. Não é que eu vou pegar esse dinheiro e depositar no banco, não é isso. Esse recurso aqui já está dentro da empresa. Um pouco desses 10.000 pode estar em caixa, em bancos, nos estoques. Um pouco pode estar em duplicatas a receber. Um pouco pode estar em veículos. Esse recurso já está dentro do ativo da empresa, transformado em bens e direitos. Ao fazer uma reserva, eu estou retendo esse valor aqui, ó, dentro da empresa. Eu estou destinando uma parte desse lucro para a reserva de contingências. Ao reter esse valor dentro da empresa, eu evito qualquer outra destinação, qualquer outra distribuição aos sócios, por exemplo. Todas as reservas de lucro são assim constituídas. Lembra disso? Sai de lucros acumulados e vai para a reserva de lucro que está sendo constituída. No caso, a reserva para contingências. Todas as reservas são contas de patrimônio líquido. O que é reverter uma reserva? Vamos imaginar que no ano seguinte, X1, eu tenho aquela reserva de contingências no valor de 1.000. Reserva essa que eu constituí o ano passado. Eu vou agora reverter essa reserva. O que é reverter uma reserva de lucro? É fazer com que ela retorne de onde ela veio. Eu dou um débito aqui no valor de 1.000. E retorno de onde ela veio. Lucros barra prejuízos acumulados. 1.000. Acabei de fazer uma reversão de uma reserva de lucro. Todas as reservas de lucro são assim constituídas. Sai de lucros acumulados. Debita lucros acumulados. E vai para a reserva de lucro que está sendo constituída. Reverter uma reserva que foi constituída anteriormente e que agora ela vai retornar para lucros ou prejuízos acumulados. Vamos então conversar sobre as reservas de lucro
conhecendo os artigos da Lei 404 sobre as reservas de lucro. Reserva legal. Artigo 193. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados. Essa palavra serão está querendo dizer que obrigatoriamente serão aplicados. A única reserva de lucro que é obrigatória é a reserva legal. As demais reservas de lucro, nós vamos conhecê-las, é de livre arbítrio dos sócios. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. Isso aqui é o que nós chamamos de limite obrigatório. O saldo da conta reserva legal não poderá exceder a 20% do capital social. Vamos lembrar do artigo 182 que a gente viu na aula passada. Esse artigo 182 ele diz assim, que a conta capital social discriminará o capital social subscrito, deduzido do capital a ser integralizado, deduzido da parcela ainda não integralizada do capital. Em função disso, entendem as bancas, e eu também, que esses 20% é sobre o capital social integralizado. A conta capital menos o capital social a integralizar. A diferença é o capital social integralizado. Então, é 20% do capital integralizado. Parágrafo 1º. A companhia poderá, se ela quiser, deixar de constituir a reserva no exercício em que o saldo dessa reserva, a reserva legal, acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o artigo 1º, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. O que é esse artigo? Parágrafo 1º do artigo 182. Ele fala sobre as reservas de capital, que é a reserva de ágio na emissão de ações, a reserva na alienação de partes beneficiárias, a reserva na alienação de bônus de subscrição, o parágrafo 2º desse artigo é aquele que fala sobre a reserva da correção monetária do capital. Então, a reserva monetária do capital social não entra nessa conta. O que entra são essas 3 reservas. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo da conta reserva legal, acrescido do montante das reservas de capital, estas, exceder a 30% do capital social. Aqui também, subentenda, capital social integralizado. Isto aqui é o chamado limite facultativo. Aqui é limite obrigatório. Parágrafo 1º é o limite facultativo.
Nós já vamos botar número nisso. Parágrafo 2º do artigo 93. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou para aumentar o capital social. Nós vamos ver aqui dentro das reservas de lucro, quando eu tenho um prejuízo contábil, como é que ele é compensado, como é que ele é absorvido. Se eu ultrapassar a 20% do capital, e o máximo que eu posso ter no saldo da conta de reserva legal é 20% do capital integralizado, se ultrapassar esse valor, o excedente poderá ser utilizado para a empresa para aumentar o capital. A gente vai se aprofundar nisso. Vamos então imaginar a seguinte situação: que o lucro líquido desse exercício que nós estamos encerrando tenha sido de R$100. A lei diz que 5% do lucro líquido de cada exercício social serão destinados à constituição da reserva legal. 5% de R$100. Eu teria uma reserva legal nesse exercício de R$5, mas que não excederá portanto, há um limite obrigatório. Quando é que eu atingo esse limite? Quando o saldo da conta reserva legal atingir a 20% do capital social. Do capital social integralizado. Vamos imaginar o seguinte, pessoal: que a minha empresa tenha um capital social de 1.000. Que na minha empresa eu já tenha uma reserva legal de 197. Essa reserva foi constituída em anos anteriores, com lucros de anos anteriores. A reserva legal desse ano nós vamos constituir agora. O máximo que eu posso ter no saldo da conta reserva legal é 20% do capital social integralizado. Veja que nesse patrimônio líquido não tem capital social a integralizar, portanto, esse aqui é o capital social integralizado. 20% de 1.000, o máximo que eu vou poder ter no saldo dessa conta é 200. Se eu colocar mais 5 aqui, vai explodir. Então, a reserva legal desse exercício deverá ser de R$3. Por que deverá? Porque nós estamos falando do limite obrigatório. Mas existe chamado limite facultativo. Quando é que eu atingo esse limite? Quando o saldo da reserva legal mais aquelas 3 reservas de capital que nós falamos há pouco atingirem
a 30% do capital social. Do capital social integralizado. Essa minha empresa tem um capital social de 1.000. Ela tem já na conta reserva legal um saldo de 197. E ela tem de reservas de capital aquelas 3 reservas, somei tudo, 102. Quando é que ela atinge esse limite chamado facultativo? Quando eu atingir 30% do capital social integralizado. O que está acontecendo aqui? Eu já tenho na conta reserva legal 197. Eu tenho de reservas de capital aquelas 3, 102. Eu já tenho então 299. Vocês concordam comigo que se eu constituir uma reserva legal neste exercício de R$1, eu atinjo os 30% do capital integralizado? Então, nesse caso, a reserva legal desse exercício, se a empresa quiser, poderá facultativamente ser de R$1. Todas as reservas de lucro são assim constituídas. Debita lucros acumulados, credita a reserva de lucro que está sendo constituída. Debita lucros acumulados, credita a reserva de lucro que está sendo constituída. Nesse meu exemplo, segundo exemplo aqui, a reserva legal poderá ser de R$1. Vocês devem estar perguntando o seguinte, qual é a diferença, né, de constituir uma reserva legal no valor de 1, uma reserva legal no valor de 3? Lembra como calcula dividendos, pessoal? Dividendo obrigatório de acordo com a lei 6474? Recapitulando, eu pego o lucro líquido, mais a reversão das reservas de lucro, menos a constituição da reserva legal. Lembra disso? Se eu constituir uma reserva legal de 3, o valor dos dividendos obrigatórios será menor. Se eu constituir uma reserva legal nesse exercício de 1, o valor dos dividendos distribuídos será maior aos acionistas. Concorda comigo? Alguns entendem assim, que nesse exemplo aqui, poderia ser constituída uma reserva legal de no mínimo R$1 e de no máximo 3, ou seja, poderia ser de 2. Alguns entendem isso. Outros já entendem que é ágios ou bugários, quer dizer, ou você constitui de R$1 ou você constitui de 3. Há divergências aí. Vamos ver umas 2 questõezinhas de prova da exaustão. Como que as bancas, e depois com vários exercícios de outras bancas, né, como elas se comportam nesse assunto reserva legal. Vamos lá. Estamos aqui com uma questão da ESAF sobre reserva legal.
que ele quer saber? Com base na situação supradescrita, a empresa deverá contabilizar na conta reserva legal. Deverá. Vamos voltar para a folha, para o slide anterior. Deverá. Ele não quer saber quanto poderia ser. Ele quer saber quanto deverá ser. Em outras palavras, ele quer saber o saldo da reserva legal desse exercício no seu limite obrigatório. Vamos voltar para a questão. A SST terminou o exercício, então o lucro líquido foi 120. 5% dele daria uma reserva legal nesse exercício de 6. Ela terminou o exercício social com lucro líquido de 120, devendo constituir a reserva legal nos termos da lei para fins de elaboração de suas demonstrações contábeis, suas demonstrações financeiras. O patrimônio líquido da empresa apresenta o valor de 224 e composto das seguintes contas: capital 250, capital a integralizar 50. Voltar. Quer dizer que o capital integralizado dessa empresa é de 200 mil. 5% do lucro líquido de cada exercício social serão destinados à constituição dessa reserva, que não excederá a 20% do capital integralizado. 20% de 200 dá 40. O máximo que eu vou poder ter no saldo da conta reserva legal nessa empresa é 40. O patrimônio líquido dela já tinha o capital integralizado, as reservas de capital, que para essa questão não vai interessar, porque ele quer saber no limite obrigatório, reserva de reavaliação, que nós ainda vamos conhecer. Ele já tinha na conta reserva legal 35, que ele constituiu em anos anteriores, com lucros de anos anteriores. 5% de 120 esse ano daria 6. Se botar 6 aqui vai dar 41, explode. Portanto, a reserva legal desse exercício deverá ser de 5. Pedro Paulo. Aliás, vai um comentário aqui. A ESAF, até 2012, trabalhava com 20% do capital social. Então, 20% aqui, a reserva legal daria 50%. A partir das provas de 2013, ela começou a acompanhar as demais bancas, né? SCC, ESAF. A partir de 2013, a ESAF também passou a entender que deva ser 20% do capital social integralizado. Uma mudança de comportamento da banca. Bom, de 2013 para cá, nós só vamos fazer prova, concurso público após 2013. 20% do capital integralizado. Veja, o máximo que eu posso ter no saldo da conta reserva legal, não esquece isso, é 20% do capital integralizado. O máximo que eu posso ter aqui é 40%. O que exceder esse valor, você poderá utilizar para aumentar o capital, por exemplo. Né? Se aqui eu colocasse 6, 41, eu pegaria 1 e poderia aumentar o capital, se eu quisesse. Ou constituir a reserva legal apenas um valor de 5. Não precisaria aumentar o capital, não sou obrigado a aumentar o capital.
Alternativa B de bola nessa questão. Toma cuidado qual é a pergunta da banca. Deverá. Ele quer o limite obrigatório. Vamos ver mais uma questão. 10 anos. Vamos ver uma segunda questão 10 anos. O que ele quer saber? O valor a ser destacado para a constituição da reserva legal. Alternativa A e B, deverá, deve ser. Alternativa C e esperança, pode ser D. Vou botar para outro slide. Deverá ser D. Poderá ser D. Bom, o que ele está fazendo nessa questão aí? Está fazendo com que você calcule os dois limites, o obrigatório e o facultativo. Vamos ver. Indique a opção correta levando em conta os seguintes dados: capital, reserva legal, reservas de capital, resultado antes do IR, participações, provisão para IR. Opa! O lucro líquido. Lembra como calcula o lucro líquido, né? Eu pego o resultado antes do IR, 400, menos o IR, eu chego no lucro após o IR, menos as participações, eu chego no lucro líquido. Então, o lucro líquido aqui vai dar 300. 300 vezes 5% daria uma reserva legal de 15. No limite obrigatório, 5% serão destinados à constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital integralizado. Bom, o capital aqui é 200, não tem capital a integralizar. O capital integralizado é os 200 vezes 20%. O máximo que eu poderia ter no saldo da conta reserva legal é 40. Reserva legal. Eu já tenho na conta reserva legal um saldo de 30. O lucro líquido foi 300, 5% dele daria 15. Mas o máximo que eu posso ter no saldo aqui é 40, 20% do capital integralizado. Se eu colocar 15 aqui, vai explodir. Portanto, no limite obrigatório, a reserva legal deverá ser de 10. Não tenho nenhuma alternativa com deverá ser de 10. Vamos ver o limite facultativo. Quando é que eu atinjo esse limite? Quando o saldo da reserva legal, mas as reservas de capital atingirem a 30% do capital social integralizado. O capital social integralizado aqui é 200, já que não tem capital a integralizar. 30% dele daria 60. Eu já tenho na conta reserva legal um saldo de 30. Está aqui. Eu tenho de reservas de capital, digamos que sejam aquelas 3, 25.
que dá o total de 55. Se a reserva legal desse ano, se a reserva legal deste período, eu não vou poder constituir 15, né? Porque aí explode o valor aqui. A reserva legal do período for constituída no valor de 5, eu atinjo os 30% do capital integralizado. Então, nesse caso, a reserva legal poderá ser de 5. Tem essa alternativa. E de esperança. Bom, eu peguei duas questões aí da Exarch, onde uma é o limite obrigatório, eu lembro, deverá, e essa aqui é o limite facultativo, poderá. Evidentemente que nós vamos fazer uma quantidade significativa de questões de prova das bancas ao final dessa parte teórica aqui que nós estamos conhecendo. A Lei 6404 sobre as reservas de lucro. A gente vai botar aí e fazer um monte de questões sobre o assunto. Vamos caminhar. Reserva estatutária. Por que chama estatutária? Porque ela consta do Estatuto Social da empresa. Diz lá o artigo 94 da Lei 6404. O Estatuto poderá, portanto, é uma reserva facultativa. A empresa coloca no Estatuto se quiser. O Estatuto poderá criar reserva desde que, para cada um, indique de modo preciso e completo a sua finalidade. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição e estabeleça qual é o limite máximo dessa reserva. Bom, vamos imaginar que o lucro líquido da nossa empresa é de 10 mil. Nós vamos fazer uma campanha na Rede Globo de televisão. Essa é a finalidade. Nós decidimos, então, está lá no Estatuto Social da empresa, reservar 10% dos lucros líquidos de cada exercício para essa finalidade. 10% daria uma reserva estatutária de 1.000. O limite máximo dessa reserva eu posso fixar X% do capital, posso colocar o valor em reais, para fazer frente a essa campanha publicitária. Lucros barra prejuízos acumulados. O lucro líquido eu transfiro para essa conta. 10 mil. Vou constituir a reserva estatutária desse exercício. Está lá no Estatuto que serão 10% dos lucros líquidos de cada ano. 10% deu 1.000. Debito lucros acumulados e crédito. Reserva estatutária. Uma reserva de lucro. Conta de patrimônio líquido. Lembre, todas as reservas são de patrimônio líquido. Todas as reservas de lucro são assim constituídas. Sai de lucros acumulados e vai para a reserva de lucro que está sendo constituída. Qual o valor máximo que eu posso ter nessa reserva? Vai estar lá no Estatuto. X% do capital, ou um limite em reais, para fazer frente a essa campanha na Rede Globo. Essa é tranquila.
reserva facultativa. É de livre-arbítrio dos sócios. Claro que se você colocou no estatuto, você tem que constituir. Qualquer coisa você faz uma alteração no estatuto social. Próxima aula eu vou dividir o assunto reservas de lucros em alguns vídeos para não ficar muito pesado para vocês, porque o assunto é longo. Próxima aula nós vamos continuar no assunto reservas de lucros. Até lá então, pessoal, bons estudos.